Boa tarde, então, a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje, recebendo e dando início a uma conversa com o Dr. Tiago Herick de Sá, da Organização Mundial da Saúde. Eu vou me apresentar rapidamente, sou professora Lígia Barroso, do Departamento de Geografia, e coordeno um grupo de estudos aqui no IEA, que é o Grupo Espaço Urbano e Saúde. Para essa conversa, nós temos aqui o professor doutor Sérgio Muniz Oliva Filho, que é do Instituto de Matemática e Estatística da área aplicada, mas que está como diretor adjunto da Alcane, nossa agência de convênios internacionais, e ele vai falar sobre isso para a gente, explicar como é que ela funciona e etc. E temos também a nossa aluna da graduação, do curso de Geografia, bacharelado em Geografia, que é a Arielle Tomásia Costa, que também vai representar aqui os alunos, demonstrando, apresentando perguntas, né, de interesse daqueles que estão no início da carreira e que o Tiago vai ter a responsabilidade aqui de explicar, né, e de tentar fazer a ponte para aqueles que estão interessados na carreira internacional. Vamos começar, então, com uma explicação do professor Sérgio sobre como funciona a Alcane, o tipo de apoio que ela dá aos nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, em relação aos convênios internacionais, para a gente entender um pouquinho como isso funciona. E depois a gente escuta o doutor Tiago falando sobre a sua carreira, toda a sua trajetória e como que ele ocupa agora essa posição na OMS em Genebra. Então, professor Sérgio, a palavra está com você. Bom, obrigado, Lígia. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Arielle. É um prazer estar aqui, conversar um pouco com todos. Eu vou ser bem rápido, então a Alcane é a Agência de Cooperação Internacional da USP, é um órgão central, né, da universidade, então tem vários, agência de inovação, agência de saúde, de segurança. A Alcane é uma delas que faz essa interface entre a universidade toda e a comunidade externa. A maior parte são universidades, mas tem institutos de pesquisa, indústrias, todos que querem fazer alguma cooperação internacional com a universidade. Pela universidade ser muito grande e espalhada, isso é uma coisa que a gente sempre fala, o nosso modelo de gestão é meio híbrido, né? Então, a gente tem esse organismo central, que eu sou um dos diretores, o professor Sérgio Proença é o presidente, então seria como um pró-reitor, né? E cada unidade, cada área específica tem a sua comissão internacional e a sua autonomia para gerir convênios específicos, mobilidade específica dos seus alunos, que se pergunta muito, duplo diplomas, né? Cotutelas, então pós-graduação, graduação, então as unidades têm autonomia para fazer essa gestão. Aqui na Alcane a gente toma conta das coisas que são de universidade como um todo, ou que envolvam mais de 3 unidades, mais 3 áreas de conhecimento, que aí não tem um lugar específico para ficar, então a Alcane assume e faz esse papel. Então faz um papel também de embaixada, digamos assim, entre a universidade e as instituições estrangeiras. Tem vários focos, né? O CANI tem os focos de pesquisa, chamadas conjuntas, parcerias estratégicas, temos redes internacionais que nós fazemos parte, tem várias oportunidades, por exemplo, eu posso comentar, por exemplo, da GCUB, que é o antigo grupo de Coimbra e agora é grupo de universidades brasileiras, que tem, o Thiago está aqui da OMS, eles têm uma parceria com a OEA, que oferece oportunidade de pós-graduação na nossa universidade para alunos da América Latina e Central, e aí a Alcane faz essa intermediação na oferta de vagas. Para a mobilidade de estudantes, então tem muita coisa de pesquisa, então projetos de pesquisa conjunto entre docentes, entre grupos de pesquisa, né? Então a gente faz essa formalização e apoio aos grupos de pesquisa. Então canalizamos oportunidades, então o site da Alcane regularmente tem um newsletter que distribui as oportunidades que tem de congressos, oportunidades, a maior parte gratuita, a gente só entra em convites que são gratuitos, algumas vezes não são, mas a maior parte tem vagas gratuitas.
uma oportunidade nas mais diversas áreas, né? E dessa parte de pesquisa e intercâmbio. A parte de mobilidade, aí tem um setor específico da UCANN que lida com a parte de mobilidade estudantil. Aí a gente tem dois tipos de mobilidade. A de pós-graduação, que é muito mais fluida e não é uma coisa tão rígida, tem oportunidades e financiamento próprios da pós, e a de graduação, que aí requer um pouquinho mais de cuidado, porque você tem responsabilidades quando você manda um aluno ou recebe um aluno, né? Então, quando acontece alguma coisa, a gente tem que ter um respaldo legal para lidar com esses alunos, tanto quanto chegam então aqui no Brasil, ou quanto os nossos alunos estão do lado de lá fora. Então, eles têm que ter um respaldo legal caso aconteça alguma coisa. Então, a UCANN toma conta dos convênios gerais com cada uma dessas instituições. Então, tem uma lista de instituições com o número de vagas que são garantidas por esses convênios, que tem uma primeira chamada que as pessoas se aplicam para essas vagas são distribuídas pelas unidades, então existe um critério de distribuição entre as unidades, e aí existe um segundo momento, que é a verba específica, né? Você tem uma coisa, é a vaga, né? No pleiteio, uma vaga é selecionado para uma determinada vaga dentro da unidade, e aí existe um segundo momento, onde os recursos são distribuídos pelas unidades e a unidade aloca os alunos. Então, tudo isso é feito por edital, então quem tiver interesse tem na página da UCANN, tem um dos grandes sistemas da USP, que é o Mundus, né? Na graduação tem o Júpiter, tem os deuses aí, na área internacional, o Mundus. E lá tem todos os editais, todas as oportunidades, então tudo é feito de maneira transparente por seleção pública. Né? Então, a gente não faz nada pessoalmente, né? Alguém precisa de uma coisa, então a gente arruma uma vaga para ele. Tudo feito por edital, para todos os alunos terem oportunidade. Uma das grandes barreiras nossas hoje, que a UCANN está tentando suplantar, é a barreira da língua. Né? Então, nós somos um país muito grande, né? Que tem um hábito de não mobilidade, muito por tradição familiar, então a tradição das pessoas ficarem no seu mesmo locus, né? E, portanto, não tem essa cruzamento com pessoas diferentes de outras línguas. Então, a barreira da língua é uma barreira forte para a mobilidade. Então, a gente tenta sanar isso com algumas ações, estão muito aquém ainda da necessidade da universidade como um todo. A gente tem a parceria da FEFELESH, que é ímpar nesse processo de línguas, né? Mas é uma das coisas que a gente tem tentado agir para suplementar essa barreira, porque também é uma barreira social, né? Quem tem uma classe social mais alta tem mais acesso a outras línguas, quem tem uma classe social mais baixa teve menos oportunidades ou acesso a esse tipo de formação. Então, é isso que a gente tenta achar. Assim, o site da UCANN tem bastante material. A última iniciativa que a UCANN tem, eu não sei quem conhece o nosso prédio no campus, mas a gente está nos prédios mais novos do campus, são os 3 prédios de vidro que tem aqui perto, entre a Escola de Comunicação e Artes e a Politécnica, que chama Centro de Difusão Internacional, e tem um grande anfiteatro da USP, tem de inovação, e um dos prédios onde fica a UCANN. No primeiro andar vai ser um centro de difusão cultural internacional, onde alguns consulados vão colocar, já tendo Coreia e Israel, e tem outros chegando, que vão colocar a oportunidade de mostrar as culturas também. Então, não vai ser só oportunidade de intercâmbio, mas um lugar onde os alunos e a comunidade USP pode experimentar várias culturas diferentes. Então, esse é um pouco grande aspecto que a UCANN tenta traçar, trazer essa visão de diversidade internacional para dentro do campus, quer seja com nossos alunos indo, quer seja recebendo alunos internacionais, quer seja quebrando essas barreiras. Hoje em dia, né, num mundo tão belicoso, né, quanto menos barreiras internacionais a gente tiver, quanto mais proximidade de culturas diferentes a gente tiver para os nossos alunos e nossa comunidade, melhor. Então, esse é um ambiente, de modo geral, que a UCANN tem. Os números são expressivos, o número de convênios que a gente tem, o número de universidades que são interessadas em nós, o número de oportunidades que a gente tem para os estudantes. E é uma questão da informação fluir, os alunos estarem interessados, procurarem a sua CCINT da sua unidade, se não der certo, procurar a UCANN e ver as portas que a gente tenta abrir para os vários estudantes
complementarem à sua formação e realmente ter essa diversidade na sua formação, né? Então, especificamente, eu não posso dar mais informações específicas, mas eu acho que, de uma maneira geral, apanhado geral, essa é a visão da UCANI que a gente tem da universidade como um todo. Muito obrigada, professor. Foi bastante, esclarece bastante, dá um ponto de partida, né, para a gente poder estabelecer essa conversa. Uhum. Lembrar também que a mobilidade também é dos docentes e também Isso. a UCANI também recebe, né, alunos Uhum. estrangeiros também, Uhum. tentando aí fazer um ambiente acadêmico internacional aqui nos nossos cursos, o que Uhum. também é uma iniciativa muito importante, né? Eu vou lembrar também para quem está nos acompanhando, se tiver alguma pergunta que gostaria de endereçar ao Dr. Tiago, ao professor Sérgio, pode enviar, por favor, para o e-mail iea responde@usp.br, tá? Que daí a Cláudia nos traz a pergunta. Passo então agora para o Tiago fazer essa conversa, né? Iniciar a sua conversa. Obrigado, Lígia, Sérgio, Arielle. Eu vou retirar a máscara na minha intervenção só para a gente garantir um bom áudio e logo volto a utilizá-la. Só dizer muito rapidamente, né, reagindo ao que o Sérgio disse, né, ele toca em pontos muito importantes que certamente são fundamentais para uma carreira internacional no sistema ONU, né, a ter mais de uma língua, pelo menos uma língua estrangeira, aprender a trabalhar em ambientes com diversidade cultural. Essa é uma das competências básicas, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Ter essa exposição internacional sempre que possível e aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece, que a UCANI oferece. Eu, na minha trajetória dentro da Universidade de São Paulo, usei bastante, viu, Sérgio? Então, aproveito para agradecer aqui, né, na sua pessoa, todo o apoio que a UCANI e outras instituições me deram nessa minha trajetória acadêmica, como vocês vão ver daqui a pouco. Eu trouxe aqui umas anotações parcas para me orientar, e eu sei que o pessoal que está assistindo essa conversa hoje é muito diverso, né? Vai ter gente que já está morando fora, que está fazendo a sua carreira dentro de um hospital, clinicando, ou que é professor, ou que já passou pelo sistema ONU, ou não, a gente que está começando a carreira, é um aluno de graduação, ou sequer entrou na universidade ainda. Então, eu sei que é um grupo muito heterogêneo, as pessoas que nos ouvem aí do outro lado da tela, mas se vocês me permitem, eu gostaria de começar pelo começo, porque eu acho que é importante conversar com todos sobre como essas trajetórias começam e mais ainda para os alunos, né, que estão no estágio mais anterior da carreira. Bom, eu sou do interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Porangatu, na divisa com o Tocantins. É o que uns gostam de chamar do Brasil profundo, né? Filho de uma mãe solteira, fiz o meu ensino médio no interior de Minas, ali no Triângulo Mineiro, também numa cidade muito pequena. E tive como os meus primeiros trabalhos remunerados, Lígia, ser vendedor de picolé e entregador de panfleto. Isso ali entre os 9 e os 14 anos de idade. E daqui a pouco vocês vão ver o porquê que eu trago isso. 6 anos eu entro na Universidade de São Paulo, venho morar aqui na USP, eu entro no curso de esporte, eu começo como, né, o bacharelado em esporte e, claro, como uma parte muito grande dos alunos que entram na Universidade de São Paulo, a Arielle vai conhecer isso muito bem, passo bons bocados, né? Aluno pobre, pouco dinheiro, vendendo no almoço para comprar a janta, e aí é muito, muito importante a solidariedade, o apoio institucional que eu recebi desde o começo, tanto de pessoas como a Lígia, professores, de pessoas como a Arielle, né, colegas meus de sala, como da própria instituição. E aí morei no CRUSP, tive bolsa de almoço e janta no Bandejão, tive bolsa Eduardo Panadés, gratuidade de acesso na piscina do CP, extraí o siso na odontologia, fiz atendimento psicológico no IP, fiz curso de línguas na faculdade de letras, enfim. Isso só uma diversidade internacional, né?
um país continental como o Brasil já tem uma diversidade por si, que é maravilhosa e que ajuda quando você se envolve plenamente na vida acadêmica. E aí a minha experiência anterior como entregador de panfleto foi muito importante, porque eu tive que trabalhar como promotor de balada, sabe, entregando ali na frente das baladas de forró, me ajudou, né, porque eu entrava de graça, aprendi a dançar, né. Aprender a dançar também é uma habilidade importante da vida. Quando a gente começa as nossas carreiras, a gente às vezes pensa muito na língua, na experiência internacional, mas a gente precisa tentar ir para além disso e pensar em outras competências do viver que vão ajudar muito a gente lá na frente. Também não foi um período por ser uma pessoa parda, né? Eu não sou negro, embora me faziam, bom, esqueci de dizer que eu era um dos mais escuros da minha sala, né? Sofri xenofobia porque a primeira pergunta que eu ouvi mais de uma vez de vários colegas foi: por que você não ficou em Goiás? Né, o que você está fazendo aqui? E sem falar na solidão, saudade da família e aquela enorme pressão para dar certo, né? Porque já existe uma pressão enorme no aluno que começa a trajetória dele profissional, mas ainda se você vem de uma família pobre, porque a primeira vez vai ser sempre a última chance. Então, é um período muito difícil. Mas, enfim, consegui me formar e durante e depois da faculdade eu tive vários trabalhos, como treinador, árbitro de futebol, organizador de competição, diretor de esportes, instrutor de rafting, inclusive um período que eu passei na Irlanda, trabalhando como garçom e pedreiro, justamente para complementar aquilo que me faltava, né? O Sérgio acabou de dizer que era o inglês. Eu não tinha inglês de formação, era muito pobre, então eu tive que dar o meu jeito. Logo após a graduação, em parte por conta daquela angústia que é natural quando a gente acaba a graduação, que é a hora que a universidade te joga no mundo e fala: vai ser gosto na vida, né? Agora é contigo, é bola e dança. Em parte porque eu vi nisso uma oportunidade de aprimorar a minha formação onde eu era muito, muito limitado, que era no inglês e na experiência internacional. Eu até tentei, durante a graduação, fazer estágios, mas, enfim, eu acabei não conseguindo e vou fazer esses estágios, doutorado sanduíche, já na pós-graduação. Eu achei importante, assim, Lígia, Arielle e Sérgio, os colegas que nos ouvem, destacar esse aspecto inicial da minha carreira, porque às vezes a gente tem a impressão de que as carreiras são lineares, né? São muito bem planejadas e isso não é necessariamente verdade. Na maior parte das vezes, as carreiras da gente são tortuosas, são diversas e eu penso que, assim, ao mesmo tempo em que é importante pensar no futuro e planejá-lo, também preciso dar espaço para o acaso, né? E experimentar, né? Na dúvida, enquanto você não sabe muito bem ainda o que quer ou deixa de querer, sai fazendo. Sai fazendo e bota o seu coração ali no que você está fazendo, porque tudo isso vai servir de ensinamento, de aprendizado, e aquele panfleto que você entregou com 10 anos vai te ajudar com 17 na hora de se manter na universidade e assim por diante, né? Acho que essa era a primeira observação que eu queria fazer a partir da minha trajetória. Bom, daí, entre 2005 e 2010, eu me estabeleço como personal trainer. Passo a ganhar muito bem, levo uma vida muito tranquila. É um trabalho muito recompensador, porque também você acaba participando ali, talvez, do melhor momento do dia das pessoas, né, em que elas vão se cuidar. E essa questão do cuidado sempre foi muito forte para mim, eu poder ajudar aquelas pessoas a se sentirem melhor, a cuidarem da própria saúde, né? Eu sou um profissional de saúde no coração e na alma desde antes de sabê-lo, né? Só que, assim, a sensação que eu tinha era que me faltava algo. Eu sentia que o meu conhecimento era, de certa forma, subaproveitado, porque, enfim, são poucas as pessoas com as quais você interage, e também, muitas vezes, você não consegue aplicar tudo na experiência como personal trainer. E eu sentia que eu queria ajudar mais gente, né? Eu queria ajudar mais gente, e aí eu passo a fazer
trabalho voluntário no Hospital das Clínicas, num ambulatório de idosos e idosas obesas, como educador físico ali. É uma experiência única, que também me ensinou muito. E logo em sequência eu faço um trabalho voluntário também num centro de promoção do envelhecimento saudável, ali na Lapa, que chamava CEDEPS, que eu imagino ainda existe, né? E aí, bom, além de aprender enormemente com essas experiências, eu fico completamente apaixonado pela saúde pública. Eu falo, bom, é aqui que eu posso ajudar mais gente. Então, me satisfazia muito essa sensação de poder fazer parte ali, né, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, o bichinho do conhecimento, ele volta a coçar, assim, ele bate em mim esse desejo de aprender, de continuar estudando, enfim. E eu volto para a academia. E isso é uma decisão difícil, porque vai significar, entre outras coisas, reduzir assim o meu salário em 7 vezes. Vou trocar um salário de personal trainer por uma bolsa de mestrado. E vai me tirar muito da minha zona de conforto, né? Porque ali eu estava com uma carreira estabelecida. E agora eu vou começar uma nova aventura, né? Sem falar que foi um desafio duplo, porque além das atividades acadêmicas, eu passei a trabalhar com educação na formação de professores da rede estadual de ensino, né? E aí, de novo, a minha experiência como trabalho voluntário, no trabalho voluntário e como personal trainer me ajuda muito a trabalhar essa questão da formação de professores, porque embora a formação do esporte na Universidade de São Paulo seja um pouco mais biológica do que de educação, tem um pouco das duas coisas, né? E isso foi muito interessante. E aí fica aqui talvez a segunda observação importante que eu queria trazer, que é assim, clichê, e é para ser clichê mesmo, que não deixe de seguir os seus desejos e as suas paixões, né? Não deixe de, se aquilo bater em você, vai com fé, vai com fé. Agora, não vai com fé na porra louquice, né? Você precisa planejar essa transição. Você precisa, não dá para você largar um cipó sem ter pego outro, né? E foi o que eu tentei fazer. Então, eu fui fazendo uma transição gradual entre o lugar em que eu estava para esse novo lugar de professor, né? de pesquisador, enfim. E eu acho que se você se sentir muito confortável numa posição, desconfie, porque você pode estar cada vez mais se acomodando e assim caminhando a passos largos para a mediocridade. A pior coisa que você pode querer é chegar no meio, no fim da vida, se sentindo uma pessoa que levou uma trajetória medíocre. Mas, bom, eu faço mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública. Eu trabalho como pesquisador e professor universitário por um tempo. Dou aulas tanto na Universidade de São Paulo como na Faculdade de Medicina do ABC. Dou também aulas em colaboração com outras instituições no Brasil e fora. E nessa interação com diversos colegas, eu descubro a carreira internacional, né? A carreira como servidor internacional. A começar pelo meu próprio supervisor de doutorado, o professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública, que havia feito na década de 80 um estágio, passado uma temporada, na Organização Mundial da Saúde em Genebra, né? Então, uma das razões para, né, fazer essa conversa hoje é um pouco tentar, né, eu tenho essa aspiração, esse desejo de que essa minha fala possa, de certa forma, servir um pouco como a experiência do meu orientador serviu para mim, né, que é justamente a de mostrar que existe esse caminho, né, dar uma concretude para a coisa. Às vezes esse tipo de trabalho é tão distante, né, tão do outro lado da tela no Jornal Nacional, assim, uma coisa tão longínqua que você não imagina que aquilo seja para você, como muitas vezes a própria universidade o é para muitos alunos, né? Muitos alunos de ensino médio, de escola pública, que pensam que aquilo ali não é para eles. Então, esse clique de ter a experiência do meu supervisor deu uma concretude para a coisa, ainda que na prática assim, não tenha nenhuma relação entre a experiência dele e a minha.
Nessas interações também eu encontro profissionais que trabalham e trabalharam no sistema ONU, incluindo aí um grande colega, hoje um amigo pessoal, o Carlos Dora, que foi, inclusive, meu primeiro chefe na OMS. Daí, bom, em 2016, eu participo do processo seletivo, e eu não vou dar mais detalhes, porque eu imagino que isso vai emergir muito nas perguntas, então eu vou poupá-los das tecnicalidades por agora. Mas um processo longo, um processo que levou 11 meses, em parte porque é um processo longo mesmo, em parte porque, enfim, muitas vezes esses organismos não são tão funcionais e perfeitos como a gente imagina. E em 2017 eu entro na Organização Mundial da Saúde para trabalhar no Departamento de Saúde Ambiental, Mudanças Climáticas e Saúde, era o nome do departamento, com saúde urbana. Fico ali naquele departamento até 2022, esse ano, mês passado, e agora eu assumi uma posição no Departamento de Determinantes Sociais da Saúde, como responsável pela parte de ambientes amigos da pessoa idosa, amigos do envelhecimento saudável, nesse Departamento de Determinantes Sociais da Saúde, dentro da unidade de mudanças demográficas e envelhecimento saudável. Eu gostaria de terminar aqui rapidamente a minha intervenção para a gente passar para essa conversa, ouvir mais dos colegas que estão do outro lado da tela, da Arielle. Eu sei que ela fez um trabalho maravilhoso de compilar um monte de perguntas para a gente trocar aqui, Sérgio, Lígia. Mas eu só gostaria de destacar que assim, a Organização Mundial da Saúde é um bicho enorme, né? Ela é grande, ela é complexa, ela é múltipla. E ainda assim ela é apenas um pedacinho do sistema ONU, né, que é muito maior. E aqui acho que fica a minha última observação antes da gente partir para essa nossa troca, que é o seguinte: se você tiver interesse na carreira internacional, é preciso entender e ir atrás de entender muito bem como o sistema está organizado, qual é a função específica daquela organização, né, que você está aplicando, ou tem interesse dentro do sistema ONU, qual é o perfil do trabalho e das pessoas que estão lá, né, e quais são os pode e não pode, né, quais são as limitações do cotidiano do trabalho, as limitações éticas, as limitações, enfim, da natureza daquela instituição que você está querendo se envolver, e, claro, entender que dentro de cada uma dessas instituições, OMS, PNUMA, né, UNEP, na sigla em inglês, ONU Habitat, ONU Mulher, a própria ONU, a Acnur, dentro de cada uma dessas, Organização Internacional do Trabalho, Mundial do Comércio, por aí vai, dentro de cada uma dessas instituições você tem quase que mini instituições, e cada uma delas vai funcionar do seu próprio jeito, com a sua própria dinâmica. Como eu disse, eu poderia falar um monte aqui sobre o dia a dia do trabalho, as minhas funções atuais, os, né, benefícios e desafios de seguir nessa carreira, processo seletivo, cultura organizacional, enfim. Mas eu prefiro que essas dúvidas venham de vocês, e né, que todos nós a gente se sinta aqui super à vontade para perguntar sobre o que quiser, como quiser, e bater esse papo, porque eu tenho certeza que a experiência de todo mundo vai ajudar a entender melhor como e quais os caminhos possíveis para seguir essa carreira internacional para quem tiver interesse. Muito obrigada, Thiago. Gostei muito, pessoalmente, gostei muito de conhecer a sua história. É uma história de enfrentamento das adversidades, né? de luta mesmo, de ir atrás de um objetivo. Gostei muito de saber dessa questão de não linearidade, né? Ninguém, na verdade, tem uma carreira muito linear, não é exatamente tudo planejadinho. Então, e agradeço a sua generosidade de compartilhar, né? Eu acho que compartilhar a sua história é apontar para outras pessoas, para aquelas que estão nos ouvindo, né? As possibilidades, que não é algo tão impossível, tão distante, né? Que é uma aspiração que pode se tornar real a partir de passinhos, né? E, enfim,
Então, muito obrigada por essa generosidade. Eu acho que compartilhar isso é muito importante. Eu vou passar, então, para a Arielle, né, que é a nossa aqui representante, a voz daqueles que estão começando e que têm aspiração em carreira internacional, e vou pedir, Arielle, que você fale um pouquinho de você e depois por que você está aqui, por que você teve interesse nesse tema e as perguntas que você gostaria de fazer, tanto ao Sérgio quanto ao Tiago, tá bom? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou a Arielle Tomásia, eu sou estudante do 5º ano de Geografia aqui na Universidade de São Paulo. Atualmente eu faço estágio pago em um museu de geociências aqui dentro da USP, trabalho lá já tem mais ou menos uns 2 anos. E a carreira internacional sempre foi uma coisa que eu pensei bem antes de entrar na graduação. Eu ficava... Até eu acho que antes de escolher geografia, eu falava, nossa, como o mundo é grande, por que eu vou ficar só aqui? Eu ficava pensando muito sobre isso. E aí, quando eu entrei e comecei a ver as possibilidades é algo que eu já tinha pensado no início do curso, mas a gente vai entrando em vários, é como você falou, aproveitando todas as possibilidades de dentro da universidade, né? Eu fiz programa unificado de bolsas, e aí você vai fazendo, se integrando com tudo, e aí você acaba meio que colocando algumas outras prioridades, mas é algo que anda lado a lado comigo. Inclusive, eu vou começar o meu TGI agora, eu pensei em trabalhar em algo na área de saúde de imigração, envolver uma coisa mais do geoprocessamento, a gente está em análise, mas é algo que me abraça muito, e a sua fala me abraçou muito em relação à sua história de vida. A minha história de vida também é um pouco parecida, então foi um presente para mim poder te ouvir de verdade. Bom, eu separei algumas perguntas, assim, para você, perguntas genuínas minhas, perguntas também que veio dos nossos colegas, de outros cursos, não só dos cursos da geografia, tá, Tiago? Bom, de primeiro, a pergunta que eu tenho para te dizer, Tiago, é assim, por exemplo, eu, Arielle, eu saí da graduação no ano de 2023 e me formei, certo? Quero carreira internacional. Você poderia me elencar, assim, mais ou menos os 3 primeiros passos? Onde eu consigo ver essas ofertas de vaga? Existe pré-requisito? Abre anualmente, semestralmente? Como que funciona? Poxa, ótima pergunta, Arielle. Bom, antes de mais nada, obrigado pelas suas palavras, né? É sempre um prazer ouvir isso. É muito bacana poder estar nessa mesa aqui com gente tão diversa, né? É muito legal. Bom, os 3 primeiros passos. Eu acho que o primeiro deles seria entender aonde você está nas competências mínimas para aplicar para essas vagas. No bom português, para que você não perca tempo, né? Porque você vai só se frustrar e no final não seguir uma carreira, não porque você não seja capaz, mas talvez porque você não esteja ainda pronto, né, num estágio mínimo necessário para que você aplique para esse tipo de posição. E aí passa por algumas das coisas que a gente disse, né? Geralmente é um ambiente que demanda a proficiência em pelo menos uma língua internacional, e aí vai depender muito do trabalho que você vai fazer, ou do escritório em que você está, né, mas não vai fugir muito do inglês, do espanhol, do francês. No caso da OMS Genebra, a gente inclui ainda o russo, o árabe e o chinês, né, como algumas das línguas internacionais. Também entender como é que você está com relação à sua competência de trabalhar num ambiente com muita diversidade cultural, que é intrínseco, né? Seja no dia a dia do trabalho, no escritório você vai ter gente de diversos lugares do mundo, diversas cores de pele, diversas crenças religiosas, né? Diversas orientações sexuais. Então também entender essas competências mais softs, né? Que não tem a ver com a parte técnica, de como é que você está. Então, olhar para si, acho que talvez esse é um primeiro passo importante, além, é claro, da sua formação técnica, né? Que geralmente é a primeira coisa que a gente olha. Fala, essa posição aqui é para fazer isso, é para trabalhar com mapeamento cartográfico de casos de poliomielite no interior da África. Pô,
isso aqui eu manjo. Eu sei de GPS, eu sei de, né, sistemas georreferenciados, eu manjo aqui de 4. Então, claro, a parte técnica é muito importante, mas você precisa acessar o seu nível em outras competências que são fundamentais para esse processo. O segundo, e eu já havia dito isso um pouco antes, é entender que organização que você está pretendendo entrar. Então, é para, de novo, evitar, né, frustrações e tanto ser bom para você como ser bom para a entidade. Então, o trabalho que a Unicef desenvolve é de uma natureza, muitas vezes, muito distinta do trabalho que o Programa Mundial de Alimentos vai desenvolver, que é distinto do que o trabalho que a FAO vai desenvolver, que é distinto do que o trabalho que a OMS vai desenvolver. E mesmo dentro da OMS, por exemplo, né, a entidade que eu entendo melhor, você vai ter grupos ali que vão trabalhar mais com a parte normativa, de desenvolver guias, orientações, mais no campo, como, por exemplo, os colegas de emergência. Então, entender a natureza do trabalho e a natureza da instituição que você está interessado, né, para, enfim, para que esse casamento dê certo, né? E o terceiro, Arielle, é saber aonde encontrar essas diferentes posições, né? E aí você perguntou, abre todo ano, abre semestral? Não, fica aberto o tempo todo. Você tem portais de trabalho, cada uma dessas agências ONU tem o seu cantinho lá na página, né? Jobs, Employment, Careers, né? Carreiras, trabalhos, emprego. Você vai clicar ali e ali você vai ter acesso a diversas oportunidades, que vão girar desde vagas para trabalhar como staff mesmo, né? Até vagas para trabalhar como consultor. Muitas vezes há chamadas para estágios. Em algumas dessas instituições, os estágios são remunerados, há um apoio, né, alguma ajuda de custo. Também há a opção do trabalho voluntário em algumas dessas agências. Além, é claro, de uma... e há também chamadas para pools de profissionais. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que, de repente, eu preciso de um conjunto muito grande de enfermeiros ou de especialistas em uma determinada área, em vacinação, em um escritório específico da OMS. Então, há uma chamada para contratar ou criar esse pool, esse grupo de profissionais especializados para atender aquela demanda, né? E há também, é claro, além dos próprios sites das agências, há alguns sites especializados em mapear e reunir essas oportunidades, né? Alguns mais voltados para vagas humanitárias, outros mais voltados para outros tipos de vagas, enfim. Então, vale a pena dar uma zapeada nos sites das organizações e entender aonde que está essa chamadinha. Entendi. Você comentou sobre estágio, eu acho que essa também é uma dúvida, principalmente minha também. Existe essa possibilidade, por exemplo, eu estou morando no Brasil, eu tenho as exigências, vamos supor, mínimas que o estágio exige em termos de idioma e das demais exigências. Eu posso ainda na graduação aplicar para esses estágios nessas organizações, no caso da OMS ou em qualquer outra agência da ONU? Isso vai depender, Arielle. Algumas organizações podem abrir vagas de estágio para graduandos, mas, em geral, mesmo as vagas de estágio, elas costumam ter como requisito estar graduado. Tá? Porque é um tipo de carreira em que, no geral, você espera que a pessoa tenha como mínima formação, no caso das carreiras profissionais, tá? Sim. Você tenha como mínima formação uma graduação de base, né? Agora, há sim organizações onde se permite o estágio entre graduados, né? E muitas vezes há estágios ou até mesmo oportunidades de trabalho, de experiência,
que independem da sua formação, que vai depender mais de outras qualificações técnicas. Então, dar um exemplo concreto, você é uma excelente programadora, né? Você manja de R como ninguém, sabe fazer mapas mirabolantes no Python. Então, é uma competência que muitas vezes falta, que muitas vezes a organização ela vai ter interesse em ter ou como consultor, ou mesmo contratar o serviço, porque é o tipo de demanda que muitas vezes aparece que, né, se você tem isso a oferecer, aí meio que independe. Mas se você puder provar que é boa naquilo, independe se você é graduado ou não. Entendi. Só um minutinho. Bom, tô vendo que o Thiago sabe tudo do geógrafo, hein? Vocês viram que ele já deu mais ou menos as competências aí para o geógrafo ir nessa carreira. Fiz aula com o Chicão na saúde Fez, pública. ó, olha só. Então, na verdade, chegou aqui uma manifestação da Vera Luz, que é do nosso grupo do GeUrbis, e ela fala assim, olha, só queria manifestar que foi lindo o seu depoimento, Thiago, meu abraço e cumprimentos, e ela faz uma pergunta também, que é se existe algum segmento da OMS preocupado especificamente em população em situação de rua. Olha, essa é uma ótima pergunta. Bom, obrigado, Vera. Para mim é muito bom poder contar e compartilhar isso, porque, enfim, infelizmente a grande maioria das pessoas parte desse ponto e a grande maioria das pessoas fracassa nessa trajetória, não por responsabilidade ou culpa delas, mas porque a sociedade se estrutura de uma forma né, as oportunidades são negadas e as portas são fechadas, então não me faz feliz ser uma exceção. Eu gostaria de viver numa sociedade, num mundo em que trajetórias como a minha não necessariamente fossem tão difíceis ou tão incomuns, né? E, de novo, eu espero que o pessoal que está aí do outro lado, né, quem tem uma trajetória talvez um pouco mais tranquila, possa aproveitá-la e dar valor e seguir adiante. Quem não tem, que agarre o touro pela unha e persiga o sonho da carreira internacional, que é muito bacana, é muito gratificante. Com relação à pergunta, bom, gente, vai haver perguntas aqui que eu não vou saber responder, tá? Especificamente, até onde eu saiba, no escritório central não há uma unidade que trata específico de moradores de rua. Agora, é claro, há unidades como, por exemplo, a dos meus colegas que trabalham com iniquidade em saúde, que é uma unidade dedicada para diferentes formas de iniquidade em saúde. Há uma unidade que trata de migração, e muitas vezes, em vários lugares do mundo, uma parte importante da população de rua não vem só, né, daqueles que ali estão e que são pobres e que são obrigados a ir para a rua, mas também refugiados, imigrantes. Então, e há outras unidades, né, onde essa população é, de certa forma, atendida, né, as necessidades em saúde são atendidas e a gente tenta trabalhar para melhorar, mas especificamente até onde eu saiba, no escritório central, não. O nosso grupo, por exemplo, de envelhecimento saudável, também trabalha com essa questão, porque a gente também sabe que, infelizmente, em muitos lugares do mundo, principalmente onde redes de proteção social formais e não formais são muito frágeis, uma parte importante da população de rua é a população idosa, né, que entra numa condição de pobreza e miséria e não vê outra opção a não ser morar na rua. Muito obrigada. Arielle, pode continuar. Tem mais pergunta aí? Tem sim. Vamos lá, agora vamos entender, eu gostaria de entender um pouco sobre o seu dia a dia, Thiago. Quando a gente fala de organização multilateral, a gente sabe que engloba muitos fatores, né? Eu queria entender como que é seu dia a dia, o que isso difere de uma empresa comum, assim. Eu digo em termos estruturais, de cultura organizacional, de funções, como que é seu dia a dia, como que se organiza o seu trabalho no dia a dia? Certo. Essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência. E claro, eu vou trazer aqui o dia a dia do Thiago,
que não é de forma alguma representativo do dia a dia de muitos outros colegas, mesmo dentro do meu próprio departamento, tá? Porque isso, de novo, muda muito dependendo de quais são as prioridades do seu trabalho e também do escritório que você está. E aí, talvez essa pergunta me dê a oportunidade para explicar um pouquinho como uma boa parte dessas organizações funcionam, e a OMS inclusive. Bom, a OMS é estruturada em 3 níveis. Você tem o escritório central, em Genebra, onde eu estou. Você tem os escritórios regionais, então há 6 escritórios regionais. E você tem os escritórios dos países, e você tem alguns escritórios especializados. Então, o escritório central fica responsável por uma coordenação geral. O componente do desenvolvimento de guias, normas é muito forte, o componente de liderança global, de monitoramento e avaliação. Então, uma série de atividades centrais, né, que são desenvolvidas ali. Os escritórios regionais também têm isso, evidentemente, mas o componente de coordenação regional é muito importante. Né? Então, o Escritório das Américas, a OPAS, vocês conhecem bem, né, vai garantir, de certa forma, essa coordenação regional por conta das afinidades, enfim, né, da trajetória de cada região. E você tem também os escritórios nacionais, que são aqueles que vão trabalhar muito diretamente na interface com o Ministério, com o governo local e, claro, o nosso interlocutor direto, no caso da OMS, é o Ministério da Saúde, no caso da OIT vai ser o Ministério do Trabalho, enfim, né? Cada organização com a sua interface imediata. Então, o dia a dia do trabalho vai depender muito, e claro, esqueci de dizer, aos escritórios especializados. Então, dar um exemplo que talvez seja mais comum para todo mundo é o IARC, né, que é a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, que é um escritório, né, vinculado à Organização Mundial da Saúde. E o IARC é muito voltado para a pesquisa sobre o câncer. Então, o dia a dia do trabalho, ele vai depender muito, né, como você já imagina, do escritório que eu estou. Se eu estiver no escritório do país, meu dia a dia vai ser bem diferente do que se eu estiver no IARC. E, claro, vai depender muito da função que você ocupa. Então, no meu caso, eu sou um oficial técnico, o que significa dizer que eu tenho como atribuições sou um oficial técnico responsável pela área de ambientes promotores do envelhecimento saudável, amigos da pessoa idosa. Então, no meu dia a dia, agora, por exemplo, eu estou liderando o desenvolvimento de uma guia nacional para o desenvolvimento de programas de cidades e comunidades promotoras do envelhecimento saudável. Então, é o desenvolvimento de um documento, e aí envolve uma série de questões. Você tem que passar pelas liberações internas, né, reunir os especialistas do mundo, compilar evidência, enfim, é todo um trabalho normativo. Tenho também a responsabilidade de gerir a rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. E aí é uma interface muito direta com os governos locais, com os governos nacionais, com as pessoas e as entidades, as comunidades que fazem parte dessa rede, né? E tenho outras atribuições, como, por exemplo, de apoiar o trabalho da minha unidade. A minha unidade desenvolve atividades que vão desde entender como é que a gente mede um envelhecimento saudável, e aí eu apoio nisso, até como é que a gente garante que a voz e a participação efetiva e significativa dos idosos e das idosas se dá no cotidiano dessas ações. E aí eu apoio um conjunto de atividades que eu não lidero, que outros colegas lideram, mas que eu participo ativamente. Entendi. Falando um pouco do seu dia a dia, eu queria tocar num assunto que é de curiosidade minha também. Você trabalha na OMS, né? Nós sabemos que tem um impacto global. Eu queria entender, você falou um pouco sobre o seu dia a dia. Você sentiu alguma diferença no sentido do momento atípico que nós passamos em 2020 e 2021, estamos passando agora?
Como que foi essa rotina? O que o profissional que pensa em trabalhar numa carreira internacional, em uma empresa que tem, né, uma organização que tem um impacto global, né, de saúde mundial, mudou o quê? Como que foi essa rotina? Você poderia explicar um pouco sobre esse momento? Eu acredito que é uma dúvida minha e de algumas pessoas também. Claro, Arielle. Não, mudou, evidentemente, mudou a vida de todo mundo, né? Tanto o dia a dia profissional, mas também a vida pessoal, né? Acho que muitos de vocês já devem ter visto uma colega minha, a Maria Van Kerkhove, na TV, e se vocês forem a página da OMS no YouTube, há um testemunho muito bonito dela contando justamente os bastidores, né, de como essa crise que todos nós passamos afetou o dia a dia dela também. Do ponto de vista profissional, acho que há momentos distintos, né? Num primeiro momento houve uma mobilização muito grande de toda a força de trabalho para responder àquilo, né? Até que a gente pudesse fortalecer ainda mais a parte de emergência. Então, naquele primeiro momento, eu tive que estacionar um pouco os projetos em andamento e dar prioridade para aquilo, né? E a gente foi demandado e queria e fez todo o esforço para responder aquela demanda importante, né, para todos nós. E isso, claro, com o tempo, à medida em que a gente foi se estruturando, se fortalecendo e avançando no entendimento da pandemia e da resposta à pandemia, o trabalho foi sendo gradualmente normalizado. No meu caso, porque eu não estou necessariamente na resposta direta ao Covid, né? Isso fica muito sob a responsabilidade dos meus colegas da divisão de emergência. Do ponto de vista pessoal, claro, também foi muito difícil, né? E evidentemente não mais difícil do que para a grande maioria das pessoas que passou e passa por essa crise, mas fica muito tempo sem poder ver a família. A gente passou completamente para o trabalho remoto, então até o presente momento eu ainda não voltei ao escritório. Eu vou ao escritório muito pontualmente, que é uma preocupação muito grande da gente em garantir que a presença no escritório não passe determinados níveis. E claro, né, quando eu aluguei a minha casa lá em 2017, sei lá, para ir trabalhar e viver em Genebra, eu não calculava que eu ia transformar a minha casa num escritório 24/7, né? Então, houve sim mudanças, eu acho que de um ponto de vista mais amplo, Ariel, acho que fica um aprendizado que eu acho que, assim, para mim, honestamente, não foi uma surpresa, porque já no Departamento de Saúde Ambiental, a gente trabalhava muito com esse sentido de urgência, né, na questão climática, da questão ambiental, mas acho que ficou esse aprendizado mais importante do sentido de urgência, de como a gente precisa transformar esse futuro muito mais rápido do que talvez a gente está fazendo, né? Acho que o tempo urge e a gente precisa também aproveitar eventos tão infelizes como esse da pandemia como uma oportunidade para transformar as nossas cidades, por exemplo, para transformar a maneira como a gente se relaciona em sociedade, né? E a gente viu nessa pandemia emergir muita coisa ruim, mas também muita coisa boa, muita energia positiva, né? Muitas ações com as quais a gente pode aprender e transformá-las em política pública, né? Algumas ideias muito inovadoras, muito criativas, muito pulsantes, que a gente pode transformar em política pública, que vão desde redes de solidariedade entre comunidades até a melhoria de infraestrutura para caminhada e bicicleta, ou o melhor uso do estoque de habitações que você tem numa cidade para diminuir né, o empilhamento de gente dentro das suas casas. Então, acho que há aqui também uma oportunidade para a gente construir um futuro melhor a partir dessa experiência infeliz que todos nós ainda passamos. Entendo. Você comentou, Tiago, que durou 11 meses esse processo, né? Eu queria entender o que é levado em consideração nesse processo seletivo. Como que ele se dá? Você vai lá, aplica a sua vaga e ele tem todo um processo. Você comentou que você fez trabalho voluntário. Isso conta também? Eu queria entender
quais fatores são levados em consideração durante o processo? Olha, tudo conta. Tudo conta. E claro que há ali os requisitos básicos. Sempre que você tem uma chamada para um posto, vai ter os requisitos básicos, os requisitos, vamos dizer, secundários, mas que também são levados em conta. Mas, na verdade, tudo conta. Porque num ambiente como esse, é muito importante você ter diversidade de experiências, né? Então, ter passado pelo serviço terciário, entender o funcionamento de um hospital por dentro, né? Ainda que como voluntário, eu passei lá alguns anos, né? Poder falar sobre isso, da experiência de quem viveu durante a minha entrevista, ajuda, né? Ter passado por não é bem uma unidade básica de saúde, mas é um equipamento de saúde de atenção primária, né? Ter convivido com aquelas pessoas, entendidas, então isso tudo certamente me ajudou bastante. Quais são os passos? Vai depender muito da vaga, Arielle, e de novo vai depender muito da instituição, né? Cada instituição tem o seu rito ali. No meu último processo seletivo agora, que durou menos do que 11 meses, graças a Deus, eu passei por eu submeti o meu currículo na plataforma da OMS, eu já tinha ele mais ou menos pré-preenchido, né, por conta da minha entrada. Então, houve uma análise inicial de currículo e carta de motivação. Depois eu fiz uma prova remota, uma prova de conhecimentos técnicos, então, um conjunto de perguntas, e eu tinha que responder elas em X tempo. E eram perguntas, no meu caso específico, muito aplicadas ao trabalho. Então, te dava uma situação, olha, você está aqui, esse país te demandou apoio para desenvolver um plano nacional, quais são as etapas que você tem que pensar, o que você deve fazer, considerando que você tem esses recursos e esse tempo. Depois dessa prova escrita, eu passei por uma entrevista, um painel com 4, 5 pessoas, agora não me ocorre, desde a pessoa que me contratava, e que hoje é minha chefe, até colegas do mesmo departamento, colegas de outro departamento, representantes da associação de funcionários, de staffs, e o representante do RH. Então, uma entrevista que olhava não só as habilidades técnicas, mas também algumas dessas competências que a gente falou. Então, língua, experiências, como você reagiu em situações de adversidade, e por aí vai. No meu caso, é um processo longo e complexo, porque é uma vaga para staff. Então, é claro que para staff, fixed term, que a gente chama, né? Um staff que ele é de termo fixo. Ele não é bem permanente, mas ele é um pouco mais fixo do que o staff temporário. E, claro, em geral, o nível de exigência e a quantidade de etapas vai diminuindo à medida em que uma vaga de consultor, em tese, vai demandar menos do que uma vaga de staff. E assim por diante. Ah, entendi. Ficou um pouco esclarecido para mim. Gostei. Bom, você comentou sobre esse processo seletivo e tal, e eu acredito que isso entra muito na pergunta da Vera. Eu sou uma estudante, eu sou portadora de visão monocular, eu não enxergo desse olho aqui. Eu queria entender sobre essa diversidade. Existe algum tipo de vaga destinada? Como funciona esse processo seletivo no sentido de diversidade mesmo? E como é tratado o tema diversidade dentro da OMS? Eu digo isso no sentido dos funcionários mesmo, das pessoas que colaboram para a construção da organização. Ótimo. A diversidade é um tema transversal dentro da organização, e todos nós, qualquer área de trabalho dentro da OMS, deve considerar aspectos relacionados à diversidade no seu cotidiano de trabalho. Trabalhe você com emergência, com envelhecimento, com malária, você deve considerar a diversidade em tudo aquilo que você faz. Então, nesse sentido, é um pilar central e muito forte do trabalho da organização. Ele é levado em conta durante o processo seletivo, isso, de novo, vai depender de organização para organização. Existe um aspecto, é claro, essas organizações, aquilo que você vê em Genebra ou em qualquer outro lugar, é o que a gente chama de secretariado.
Mas a Organização Mundial da Saúde é uma organização feita, né, a partir dos Estados-membros, né, dos países que compõem a OMS. Então, além né, de todos os aspectos de diversidade que a gente está familiarizado, um outro importante de se levar em conta é uma representatividade dos diferentes Estados-membros que compõem aquela determinada organização. No dia a dia, há uma diversidade muito grande mesmo. Do ponto de vista geográfico, de onde as pessoas vêm, sexo, gênero, cor da pele, crenças religiosas e assim por diante. Talvez o ponto em que a organização seja menos diversa, pelas razões que a gente conhece bem, seja justamente do ponto de vista econômico. É muito difícil que pessoas de origem muito mais pobres né, consigam acessar a carreira internacional, porque não vai ter a experiência internacional que o Sérgio mencionava, né, porque o filho de famílias mais ricas, ele viaja para fora com 10 anos, e isso ajuda. Ele sabe aonde a Holanda está, ele sabe aonde o Quênia está, porque ele foi fazer um safari. Ele sabe que a capital daquele lugar é Nairobi, que eles falam Swahili. E isso tudo conta, né? Isso é muito importante. A questão da língua, né? A gente sabe que é muito difícil, se você vem de uma origem mais pobre, ter a língua, e a língua é essencial para o trabalho internacional. E a questão da formação propriamente dita, né? No caso da OMS, a OMS tem funcionários de diversos tipos de formação. Então, um grande colega meu é geógrafo, formado em geografia. E, na verdade, na minha unidade anterior, eu era praticamente um único profissional de saúde, porque os outros eram engenheiros, gestor ambiental, geógrafo. Então, o único profissional de saúde da minha unidade era eu. Mas é claro que há uma representação muito grande também das profissões de saúde, né? Médico, enfermagem, enfermeiros. E, de novo, né? Em qualquer país do mundo que você vai, com raríssimas exceções, quem vai conseguir entrar, fazer essa formação de base, é gente que vem de famílias mais ricas, de famílias que têm um poder aquisitivo maior, que estão numa classe social mais elevada. Então, eu acho que talvez o ponto onde eu veja que haja menos diversidade, pelo menos no meu cotidiano, seja justamente esse ponto de vista, esse aspecto socioeconômico. Entendi. Bom, falando um pouco sobre benefícios, queria entender quais são os benefícios. Eu vejo na sua fala, você contou sobre a sua história, eu vejo que você tinha uma forte convicção de que você queria trabalhar com saúde pública. Eu enxergo bastante isso. E você poderia falar um pouco sobre os benefícios que é trabalhar na OMS e o que você enxerga como o maior benefício pessoal dessa sua escolha? Então, Arielle, isso é muito interessante, e eu acho que você pontuou bem, porque talvez o principal benefício ou privilégio para mim seja estar numa posição onde eu consigo tentar fazer a diferença na vida de muita gente. Mas é para isso que eu segui essa trajetória, né? E é claro que às vezes me falta olhar no olho dessas pessoas, porque quanto mais você caminha na trajetória da saúde pública, você vai se distanciando, né, fisicamente daqueles que você ajuda. Então, eu fico imaginando, por exemplo, um funcionário como eu, um conjunto de funcionários como eu, em determinado momento na OMS, fez todo um trabalho para chegar àquela recomendação de que o aleitamento materno exclusivo deve ser de 6 meses. Né? Há muito trabalho, há anos de esforço, de compilação de evidência de gente como o Sérgio, como a Lígia, produzindo, e muitas reuniões, e vai e volta, e revisa, e trabalha, até você chegar a uma recomendação tão simples, né? Olha, aleitamento materno exclusivo, 6 meses. Ou lave as suas mãos por 25 a 35 segundos. Por que 25 e não 15? Porque, né? Então, há muita ciência, há muita evidência, há muito trabalho em torno disso. Agora, é claro, né? Você não está lá como agente comunitário de saúde está,
falando isso para aquela mulher que acabou de ter a criança, orientando ela. Então, a prática, você se distancia um pouco da prática clínica, mas talvez o maior benefício, privilégio e responsabilidade é esse. É de estar num espaço que te permite tentar transformar o mundo, deixar esse mundo aqui né, melhor do que quando a gente entrou. Do ponto de vista pessoal, há muitas vantagens também. É uma profissão, no meu caso, muito gratificante, porque eu fui treinado para isso, né? Então, é bom você trabalhar naquilo que você gosta e naquilo que você foi treinado para, né? Você se sente no controle, você acha, tem as competências que te permitem tentar fazer um bom trabalho. Eu morei 20 anos em São Paulo, mas como eu disse a vocês, eu sou do interior, né? Porangatu tem 40 mil habitantes, acho que a cidade no interior de Minas, onde eu morava, acho que tem mais ou menos a mesma coisa. Então, eu nunca gostei de cidades muito grandes. São Paulo é um monstro, você leva um dia inteiro para comprar um pão. E morar em Genebra é muito gratificante nesse sentido, né? De morar numa cidade que é muito menor. Genebra tem 200 e poucos mil habitantes, uma qualidade de vida alta, e ainda assim muitas oportunidades, né? Uma cidade internacional, com muita cultura. É uma cidade onde eu me sinto mais seguro de me deslocar de bicicleta do que São Paulo, enfim, né? Embora também me deslocasse aqui de qualquer forma, né? Saúde pública não escolhe hora, mas acho que é uma carreira atrativa do ponto de vista do salário e dos benefícios. Como o custo de vida de Genebra ou de Nova York, por exemplo, é muito alto, você não vai levar uma vida nababesca, você vai levar uma vida de classe média baixa. Mas, né, também acho que a gente não precisa de muito para viver bem. Há benefícios para quem tem filhos, por exemplo, é muito comum as agências internacionais apoiarem o pagamento das escolas. Se você muda de um escritório para o outro, há algum apoio para essa transferência. Dependendo da sua condição familiar e do quanto você ganha, você tem apoio para o aluguel. O plano de saúde da OMS, em particular, é muito bom. Então, há outros benefícios trabalhistas, né, para além, é claro, do mais importante, que é você estar num lugar que te permite fazer coisas interessantes. Entendi. Você tá falando sobre morar e tudo mais, você comentou no início da sua fala sobre uma certa xenofobia que você sofria por ser, né, do interior de Goiás e ter vindo para São Paulo. Você é um latino-americano, você mora, né, na Europa, em Genebra, numa organização que é disseminada mundialmente, mas tem, né, o seu escritório lá em Genebra. Você acredita que você enfrentou algum tipo de dificuldade, e aqui eu falo em termos burocráticos mesmo, para aplicar e conseguir essa vaga sendo latino-americano? Existe alguma diferença entre um europeu que aplica, um norte-americano que aplica, um sul-americano? Existe algum tipo de diferença no processo? Olha, Ariel, eu honestamente não senti isso, não é algo que me pareça ser muito importante. Deve haver, né, casos isolados, porque no final instituições são feitas de pessoas e pessoas vêm com a bagagem que elas têm. Então, não é dizer que esses organismos são feitos de flores, né? Mas do ponto de vista institucional, organizacional, é algo que definitivamente eu não senti em nenhuma das experiências que eu tive, tanto na primeira como na segunda. Acho que, dependendo do arranjo em que você se encontra, é muitas vezes uma vantagem de onde você vem, para além. É claro que no final do dia você precisa ser bom para aquilo que a vaga precisa, né? Então, precisam de um excepcional geógrafo, então você precisa ser uma excepcional geógrafa. Agora, para além disso, imagine, por exemplo, que você tem uma super representação de europeus num determinado escritório. Então, vai se olhar com uma boa vontade alguém que não seja europeu, né? Porque, voltamos àquele exemplo, você precisa garantir uma diversidade, uma representatividade internacional dentro desses organismos. Então, não é algo que honestamente eu tenha sentido, não. Entendo, era uma dúvida de algumas pessoas.
Eu acredito que trabalhar em agências, eu acredito, professora Lígia, existe alguma dúvida que você tem aí de alguém, ou que eu posso continuando? Não, eu não queria interromper o Não, raciocínio que vocês estão fazendo, acho que pode continuar mais um pouquinho, depois eu passo a pergunta que chegou aqui tá da bom. audiência, tá bom? Tá bom, tranquilo. Bom, é aquilo como eu estava falando, eu acredito que trabalhar em organizações como a OMS seja mais do que é uma carreira alinhada mais a um propósito de vida, né? Você até comentou que você sempre teve essa questão de ajudar o próximo. Durante esses 5 anos, né, que você trabalha, certo, Thiago? Você poderia dividir conosco alguma situação que te marcou assim positivamente? Eu acredito que diariamente isso te marca. Você até comentou sobre isso, mas existe alguma situação que você consegue se lembrar agora? Você se lembrar e falar, nossa, como isso me marcou? Que bom que eu tenho esse trabalho. Eu acho que há muitas a começar muitas vezes por diálogos como esses que acontecem, é legal você poder ajudar a construir a trajetória de outras pessoas. O trabalho de país é muito interessante quando há a possibilidade. Então, eu estive envolvido em 2 projetos para apoiar países, cidades especificamente. Um deles era Accra, em Gana, e o outro em Katmandu, no Nepal. E então, essa interação mais próxima com o gestor local, com as comunidades locais, é sempre muito gratificante, né? Também entender ali como as coisas funcionam, estar pronto para aprender e receber. Foram experiências muito enriquecedoras e ver como o seu trabalho de 1, 2, 3 anos vai se materializando e vai ajudando a melhorar, né, aquele lugar, aquele sistema de saúde. Eu acho que isso é muito bacana. Além, é claro, enfim, eu estou pensando alto aqui, agora são tantos Eu que imagino. é difícil enumerar, mas, por exemplo, eu ajudei os colegas do escritório do Oriente Médio a realizar um curso de formação e era um curso regional, onde eles trouxeram representantes de todos os países ali da região, né, Líbano, Jordânia, Irã, Arábia Saudita, e tá ali, né, naquela experiência de formação com um grupo tão diverso, foi super interessante. Para mim, eu aprendi muito, né, porque é uma região que eu conhecia menos. Então, assim, aprendi muito da cultura deles, das diferenças entre as culturas desses lugares, né? E foi uma troca muito bacana, muito bonita, para além do componente técnico. E talvez, né, a última que eu deixo mais recentemente, a gente está agora desenvolvendo um treinamento juntamente com a Federação Internacional de Envelhecimento para formar pessoas interessadas em desenvolver cidades e comunidades amigas da pessoa idosa, do envelhecimento saudável. E a ideia é que você traga um especialista e um estudo de caso, né? Alguém que está começando nessa trajetória aí. E a gente contou com a participação de um colega australiano, um senhor, muito interessante, muito inteligente, tentando ali na comunidade dele, uma comunidade pequenininha no meio da Austrália, deixá-la mais amiga do ambiente saudável. E ali houve um abraço coletivo entre os alunos e os professores para apoiar aquela pessoa ali, tentando, né, do jeito dele, dando murro em ponta de faca, construir aquela realidade diferente para ele e para os outros. Então, são várias experiências. O fato da gente ter organizado lá em 2018 a primeira conferência global sobre poluição do ar e saúde foi espetacular. A gente teve o Dr. Tedros entrando no hall da OMS, pedalando uma bicicleta, como um símbolo da mobilidade ativa. A gente teve ali médicos indianos representando associações de pacientes e médicos, fazendo um trabalho maravilhoso na Índia, né, um país que infelizmente sofre muito com a questão da poluição do ar, e poder trazer essa diversidade e usar a saúde para liderar agendas, né, para empurrar agendas como a do combate à eliminação da poluição do ar. Não existem níveis seguros para a poluição do ar,
é muito gratificante fazer parte dessa história, né? Construir com tanta gente boa, é muito gratificante. Se você deixar, Ariel, eu fico falando aqui mais uma meia hora sobre ela. Eu estou adorando ouvir. Estou adorando. Eu imaginei que teriam muitos momentos. Eu acredito que é um trabalho de... Não é só um emprego, é um projeto de vida, né? Que causa um impacto, assim, global, né? É uma decisão ali que causa um impacto global. Professora, se você quiser, pode iniciar a pergunta. Não, eu ia perguntar se você tem uma pergunta dirigida para o professor Sérgio. Tenho uma pergunta dirigida. O professor Sérgio, ele comentou sobre o idioma, né? E quando eu tenho esse olhar sobre os editais, eu vejo muito em relação a esses testes de proficiência. O aluno, por exemplo, eu tenho interesse nessa mobilidade. Eu tenho que ir atrás desses testes de proficiência por mim, ou a universidade faz algum tipo de parceria para eu conseguir esses testes de proficiência que a universidade lá deseja? Como que funciona isso? Então, existem alguns testes que a gente aceita, são os testes internacionais, estou falando de TOEFL, IELTS, então tem vários, né? E o que a gente faz na Alcane porque eles são pagos, né? Então não são tão baratos assim alguns deles. Então a Alcane, junto com, assim, no caso de pós-graduação, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no caso da graduação com algumas outras verbas, a gente oferece alguns testes gratuitos para a nossa comunidade. A gente tinha, na época que tinha o Idioma Sem Fronteiras, tinha mais alternativas, e agora a gente está reconstruindo essas alternativas para vocês. Mas o que a gente faz, a gente oferece as inscrições para os alunos. A gente teve alguns problemas que o aluno recebia a inscrição, depois não ia ou não fazia, então se desperdiçava o dinheiro da inscrição. Então a gente tem que equalizar ainda muito dessas coisas para... Infelizmente acontece isso, quando a gente oferece uma oportunidade, a gente gostaria que todos os alunos aproveitassem essa oportunidade ao máximo. Alguns deles não vão até o fim e, portanto, você desperdiça um recurso público que não é farto, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Mas esse é o que a Alcane faz, ela oferece as inscrições basicamente no TOEFL e IELTS, e tem outras línguas também, a gente não está restrito a inglês, né? Tem várias oportunidades que são em outras línguas, né? Entendo. Então, em relação, por exemplo, à inscrição da mobilidade internacional, a Alcane, ela entra em contato, ela tem essa parceria com as demais universidades, né, demais órgãos, e eu queria entender, quando está no edital, por exemplo, Bolsa Santander, alguma coisa, o que significa isso? A Alcane, ela proporciona o estudo lá, integralmente pago pela Alcane, e essa bolsa é um auxílio? Como que funciona? Não, o que a gente... Bom, aí tem vários... Assim, se você entrar no site da Alcane, tem vários editais abertos. Um deles é a Bolsa Mérito Santander, tá certo? Então, isso é uma parceria com o Santander, que ele oferece uma verba que é destinada à mobilidade estudantil. Então, no caso do Santander, o que a gente faz, a gente procede à seleção, para aquela forma que eu falei, descentralizada, por unidades, vai uma vaga para cada uma, a unidade faz por média ponderada do curso, e aí esses alunos selecionados são encaminhados ao Santander, que ele que faz todo o pagamento. E é um auxílio para a viagem, então vai te dar um valor que cobre a passagem e uma estadia, e como o Thiago falou, conforme o lugar não é muito alto, quer dizer, a gente fez um aumento agora nas bolsas. Então, esse era a verba Santander. Outros editais são verbas USP. Então, a USP separa um dinheiro do seu orçamento para patrocinar os alunos e te dá um valor fixo de auxílio que é para incluir o seguro-saúde, a passagem e a diária, né? E isso teve um aumento agora porque ela estava bem defasada, como as bolsas de pós-graduação estavam tão bem defasadas, então agora a Alcane, nesse último edital, aumentou o valor da bolsa, 40%, tá? Então, do auxílio, porque não estava cobrindo quase a passagem, né? A passagem internacional comia quase todos os 20 mil reais que a Alcane dava para o aluno passar um mês, né? Então isso sofreu um aumento agora,
vai ter um ajuste, porque como o orçamento é no começo do ano, teve esse aumento, então diminui o número de bolsas total que a gente pode dar, mas a gente está pleiteando um segundo edital com mais bolsas daqui a pouco. Então, o que a gente oferece é um valor fixo para a passagem e a diária, certo? Então, Posso fazer uma pergunta para o Sérgio? claro, já. Eu prefiro ouvir as suas histórias, está muito mais interessante. Mas tem a ver com a minha história, Sérgio, porque, bom, eu fiz o TOEFL para fazer o Ciências Sem Fronteiras, né? Fiz o Ciências Sem Fronteiras na London School of Hygiene and Tropical Medicine, junto com a Universidade de Cambridge, e tive o apoio decisivo da Alcânia, foi muito importante, ajudou muito, né? Porque é muita coisa para saber e, putz, você não sabe nada, é visto, é passado, é muita coisa, é muita informação nova que você precisa saber para uma experiência internacional. E, Sérgio, eu tive uma experiência que foi a de conseguir um apoio para um curso no Peru, que não era nem verba USP, nem verba Santander, era uma verba externa. Uhum. E mesmo assim, a Alcânia, o CCINT, né, da saúde pública, me ajudou muito a ajudar nesse processo de entender o que eu preciso, o que eu não preciso, enfim, para onde é que eu estou indo, né, toda essa parte burocrática, um pouco de logística, um pouco também de entender o país. É um tipo de atuação que a Alcânia ainda faz? Então, a gente faz esse apoio, quer dizer, temos algumas coisas, quer dizer, então tem tanto dos incomings quanto outgoing. A gente está focando muito nos nossos alunos saindo, mas também tem o outro lado da moeda de internacionalização, que é receber mais alunos internacionais, certo? Então, a gente falou muito pouco disso, mas é uma forma também de a gente aumentar a internacionalização, é trazer mais aluno internacional para o nosso ambiente, certo? Então, também tem todo o apoio para esses alunos, porque aí tem outros problemas, tem Polícia Federal, tem uma miríade de problemas burocráticos que tem que enfrentar. Mas a Alcânia dá uma orientação, e aí, principalmente, assim, aí o contato direto da CCINT com os alunos é importantíssimo, tá certo? E aí é um problema que a gente tem hoje, isso é uma realidade, da diferença das CCINTs em cada unidade. A gente está falando de FIFELESH de Saúde Pública, são duas CCINTs muito estruturadas, tá certo? Então, tem um departamento grande, tem bastante gente, então tem uma história muito grande. A FIFELESH é que tem um número de alunos que viaja que é uma enormidade, né? Ela e a Poli, acho que são as duas maiores. E a saúde pública é uma grande. Mas tem unidades que têm uma CCINT muito menor. Você está falando de uma funcionária que ela está dividida com outras ações da unidade, então fica ruim. Mas, de modo geral, a gente oferece esse auxílio, a gente dá a orientação e a gente usa muito a parceria que a gente tem com a universidade que vai. Então, isso são ações entre escritórios internacionais. Então, isso é uma coisa importante, que não é só a Alcânia aqui, a Alcânia é sua rede de contatos, quer dizer, você está numa rede de contatos. Por isso que é legal fazer a coisa institucional, porque institucionalmente você tem a base aqui no Brasil e você tem a base onde quer que você vá, quer seja você vá para a Inglaterra, quer seja você vá para o Peru, não importa onde. Quanto ao financiamento, eu falei de Santander, porque a Ariane falou, e falei das verbas institucionais, que esse é o nosso grosso. Mas a gente tem várias ações que têm um fomento de uma universidade estrangeira, ou de uma parceira estrangeira. Posso falar do DAD aqui para a Alemanha, que ele tem uma oferta gigante para a universidade. O consulado francês e as universidades francesas, eu acho que em volume de recursos para o país externo é o que mais põe dinheiro aqui, de longe, certo? De longe, certo? Então, então, tem dinheiro externo e tem bastante dinheiro externo que aí no convênio se prevê quem é que vai dar. Fora as oportunidades que aparecem. Então, a Universidade Estrangeira está oferecendo um curso de verão com 10 vagas, 20 vagas na Arábia Saudita, no CAUST, por exemplo. E isso foi tudo pago por eles. Então, a gente pega essas oportunidades e divulga dentro da universidade. Tá? E aí é uma questão de informação, que a universidade ela tem um problema da informação circular. Né? Ela está aí, está no mundo virtual, na divulgação de e-mail, as pessoas já não mais recebem essa informação. Então, a gente tem um problema grave de fluxo de informação, de se você passar a informação chegar a quem de direito. E aí tem muita quebra nessas conversas, coisas que eram verdade há um tempo, viram verdade por conta de boca a boca, e já não é mais verdade, já se consertou, se melhorou. Então, acho que são esses dois níveis de coisa que a Alcânia tenta agir, às vezes usando os instrumentos que a gente tem,
mas a gente depende da unidade para fazer essa multiplicação da informação e das oportunidades. Eu não sei se eu respondi a Eliele, mas Não, respondeu sim, respondeu sim. Eu acredito que essa era uma dúvida não somente minha, mas é uma dúvida que para entre nós estudantes quando nós pensamos sobre intercâmbio, né? Quando a gente entra na graduação e pensa em intercâmbio, acredito que a primeira coisa que nós pensamos é sobre como vai ser isso financeiramente, como vai se dar isso. Da minha parte para o Sérgio, acredito que eu sanei todas as minhas dúvidas. E para o Thiago também eu agradeço assim imensamente. E abro para a professora, se ela tiver as dúvidas do público. Deixa eu só, Lígia, antes da gente passar para as dúvidas, muito rapidamente, fazer um gancho aqui com a pergunta da Arielle e a resposta do Sérgio, porque o fluxo de informação também é um desafio em qualquer instituição muito grande e complexa, né? A OMS também tem um programa de visitas regulares, e a gente recebe alunos, porque para além do estágio do intercâmbio, você tem a experiência de visitar e conhecer. Eu acho muito importante, né? E esse programa está bem estabelecido, a gente recebe regularmente grupos de alunos de diversos lugares do mundo. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente recebeu um grupo de relações internacionais da FACamp, se não me falha a memória, de Campinas, com toda uma programação pensada. Eu fiz parte dessa programação, né, de conversar com os alunos, de explicar em loco como as coisas funcionam, onde as coisas estão. Então, e assim como a OMS, outras organizações internacionais têm esse tipo de programa. Infelizmente, na maioria das vezes, a organização não tem recursos para financiar essas visitas, mas ela tem todo um arcabouço já preparado, uma estrutura montada para acolher e potencializar essa experiência dos alunos. Inclusive, há situações específicas, como, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU ou na Assembleia Mundial da Saúde, e em outras assembleias específicas de cada uma das organizações, né? A OIT vai ter a dela, a OMC vai ter a dela, para que essas visitas coincidam com esses momentos-chave que acontecem todo ano, o que é uma oportunidade muito interessante de entender como esses temas são discutidos, o papel dos países, como essas resoluções são negociadas, enfim, fazer parte mesmo desse processo político, né, do dia a dia das organizações. Muito obrigada, Thiago. Eu até vou contar uma história também pessoal, porque eu tenho uma filha que fazia jornalismo e no último ano, no penúltimo ano, ela foi fazer um estágio na OMS na parte que tinha de língua portuguesa. Não sei se você lembra daquele grupo que tinha para saúde em relação aos países de língua portuguesa. E ela foi para trabalhar com a parte de rede social, a parte de jornalismo mesmo, na OMS, ficou 3 meses. Quando ela voltou, simplesmente desistiu do curso de jornalismo e foi fazer nutrição, porque ela tinha exatamente feito a parte de do conteúdo, das redes sociais, tudo relacionado à nutrição. Ela pegou campanhas lá super importantes relacionado à dieta. E quando ela voltou para o Brasil, não, mãe, não quero mais, vou desistir. Largou o jornalismo no último ano e fez nutrição. Hoje ela é nutricionista, adora o que faz, mas ela se encontrou lá. Foi assim tão chocante para ela a experiência, sabe, que simplesmente mudou o percurso de vida. Então, eu acho que essa visita, uma visita técnica, um contato maior, ela pode ser muito mais profundo do que a gente pensa, né? Não, com certeza. E assim, a sua intervenção me dá a oportunidade de comentar uma coisa que eu tinha esquecido, que é a seguinte: você pode... Bom, há as atividades fim e as atividades meio. O que eu faço é uma atividade fim. Ou seja, eu trabalho com a ação direta. Mas ali, me apoiando, você tem o pessoal do escritório de direito legal da organização, onde trabalha um monte de advogado, né, que vai me dar um apoio dentro daquela competência para eu fazer o meu trabalho. Você tem os meus colegas da administração, você tem os meus colegas dos recursos humanos, você tem
você tem motorista, você tem um monte de funções meio, né, que também são espaços muito interessantes que as pessoas muitas vezes não olham. Tem um conjunto grande de vagas ali. E você tem também um advogado trabalhando na OMS com atividade fim, como, por exemplo, quem trabalha na judicialização da saúde ou em mecanismos legais, como a Convenção para o Controle do Tabaco. Tem muita gente formada em direito. E aí eu estou dando o exemplo do direito, mas você pode colocar aí várias outras atividades, como engenharia, como jornalismo. Então eu tenho colegas que trabalham na comunicação da OMS, ou seja, jornalistas de formação, mas tenho colegas que trabalham no tema de desinformação, né, em pandemia. Então, você tem jornalistas trabalhando tanto em atividades meio como em atividades fim. E um segundo aspecto relacionado a isso é o seguinte: você pode, enquanto profissional de saúde, trabalhar na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, em temas relacionados à saúde do trabalhador. Você pode ser um economista, né, que de imediato o economista vai pensar em trabalhar na Organização Mundial do Comércio. Não, ele pode trabalhar na Organização Mundial da Saúde, com a economia da saúde. Então, também entender que você tem atividades fim e meio, e você tem a possibilidade de trabalhar em diferentes organismos com a sua própria formação, claro, cada um com o seu mandato, o seu olhar, mas não necessariamente se restringir, né? Pensar que porque eu sou um profissional de saúde eu vou para o OMS, porque eu sou um economista eu vou para o OMC e assim por diante. Não. Muito importante esse esclarecimento. Vou aproveitar, então, para ler aqui a pergunta enviada pelo Martim Braga Pessoa. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o Dr. Tiago, o professor Sérgio, a professora Lígia, especialmente a colega de curso Arielle, por representar os discentes tão bem. Tenho duas perguntas. A minha pergunta vai no sentido de saber as possibilidades para alunos da graduação de ter uma experiência internacional através da universidade com bolsa. Talvez o professor Sérgio já tenha comentado, mas acho que pode reforçar um pouquinho. E a segunda quais seriam as dicas que vocês poderiam dar para alunos da graduação que queiram seguir carreira internacional? Também talvez a gente possa reforçar um pouquinho. E novamente agradeço a todos pela conversa importantíssima. Então, quem responde a pergunta primeira? Acho que é o professor Sérgio, né, professor? Quais as possibilidades para os alunos para ter uma experiência internacional? Eu acho que sempre ficar ligado no sistema Mundus, né, professor? Entrar lá, verificar Então, tem duas coisas, eu acho que o Tiago colocou bem, a gente está falando de duas coisas, na verdade, tem vários níveis de internacionalização. Desde um duplo diploma de fato, tá certo? Onde o aluno vai ter um diploma da graduação ou da pós-graduação, que são de duas universidades diferentes. Então, isso é uma coisa bem mais robusta, estruturada, depende da unidade, de uma coisa bem mais... que tem uma burocracia maior, digamos assim. Que aí é procurar na sua unidade os grupos de pesquisa, as oportunidades que aparecem, né? Existem coisas já de um ano, que são de intercâmbios, que a gente está falando de das Bolsas Santander e de orçamento, que são as mais regulares, e temos oportunidades curtas, como visitas, curso de verão, oportunidades de congresso, de ajuda. Então, congresso é uma oportunidade muito legal, que existem várias alternativas, procurar na sua unidade, procurar no seu grupo de pesquisa, conversar com professores. Eu acho que o Tiago falou do orientador dele, isso é em todo. Procure os professores. Eu sei que às vezes a gente assusta um pouco os alunos, né? Fica de um lado, outro do outro, mas ninguém morde. Tá? Eu acho que esta procura e esse interesse faz as oportunidades aparecerem. E os professores têm muitas oportunidades no seu ambiente de contato e trabalho. Então, ficar atento às oportunidades. Tem o Sistema Mundus, onde é a coisa oficial dos editais grandes, mas as newsletters que a Alcânia distribui tem muita oportunidade. Tá certo? Oportunidades curtas, a universidade tal está abrindo um congresso que está oferecendo oportunidades.
Então, a gente teve agora teve bastante coisa virtual, né? Mas está aos poucos voltando os presenciais também, né? Tem ações que são pegar alunos, por exemplo, daqui da USP, junto com a FRAI de Berlim, junto com a King's College, que vão montar grupos de alunos diferentes para enfrentar temas de sustentabilidade, por exemplo. Então, criam grupos multidisciplinares para enfrentar problemas. A USP participou de um em Oxford, agora que foi nesse sentido, a gente ganhou até prêmio, teve até um prêmio de dinheiro. Então, essas oportunidades estão aí, elas são anunciadas, é muito difícil para a gente separar por conteúdo, então, a gente recebe uma oportunidade, não, isso aqui é da geografia, então eu direciono o que é da geografia, porque tem coisas que são dificílimas eu separar se é da geografia, da saúde pública, das ciências sociais, tá certo? Então, a gente distribui as oportunidades que são dadas a nós, né? E tem bastante oportunidade que está aparecendo, projetos de pesquisa interdisciplinar na área de ciências sociais, por exemplo, tem um projeto com dinheiro alemão gigante, que é o Messila, quem tiver oportunidade, dê uma olhada, tem um monte de coisa muito legal que está lá, tem oportunidades, que é com o governo, com a Alemanha, a FRAI, tem várias oportunidades. Então, oportunidades existem nos grupos de pesquisa, nas unidades. Eu estou falando um pouco do lado central, que é o lado que controla, assim, tem, na realidade, menos alternativas, comparado ao número de docentes, o número de contatos que os nossos docentes têm. Tá? Então, essa eu acho que é a porta de entrada mais fácil. Converse com os docentes, converse com os colegas que já tiveram oportunidade, converse com contatos estrangeiros que às vezes aparecem oportunidades através dos próprios alunos, eles ficam descobrindo, um aluno que viajou descobre que aqui a dificuldade pode ser acessar ou não, aí a Alcântara pode ajudar, a unidade pode ajudar na formalização, na forma como você pode acessar isso daí, né? Lígia, só dar um pitaco nessa primeira parte, assim, além de tudo que o Sérgio bem disse, não foi a principal razão pela qual eu fui representante discente várias vezes, mas eu vou te falar que ajudou muito, porque você entende como as coisas funcionam. Você está lá, por exemplo, na reunião do programa em que, de repente, o professor vai trazer uma oportunidade, então, você entende, você acaba entendendo muito mais a maquinaria da instituição que você está envolvida, porque, enfim, porque você está ali, nessas reuniões que muitas vezes o pessoal acha chato, muitas vezes é mesmo, né, Sérgio? Bem como é, mas assim, me ajudou muito a entender as instituições. Então, eu fui representante discente da saúde pública, do programa, do departamento, depois fui representante discente do quadrilátero da saúde, e isso me ajudou bastante a entender um pouco também como os processos internos funcionam. Porque muitas vezes, ainda que e a mesma coisa se aplica para a OMS, sabe? Ainda que você saiba que existe um negócio lá, você não sabe como a maquinaria funciona. No caso dos alunos, existe essa possibilidade, para além do evidente trabalho de representação, que é o mais importante, usar essa oportunidade para entender também como a maquinaria da universidade funciona. E aí o Martim pergunta sobre, né, como a gente se prepara para a carreira internacional. Acho que isso tem a ver com a primeira pergunta da Arielle. Vou tentar resumir. É assim, entender aonde você está, tanto do ponto de vista de formação como do ponto de vista de competências mais amplas. Entender quem é que está lá, então quem é essa instituição, essa unidade que está colocando essa vaga na rua, e fazer uma reflexão se esse casamento dá certo, né? Se o que você tem serve para o que está lá, mas também se o que está lá serve para o que você quer, né? Porque senão não vai dar certo, você vai se frustrar, vai frustrar quem está lá. Então acho que o primeiro ponto de partida seria esse, e de novo reforçar, né? Aproveitar todas as oportunidades possíveis. O Sérgio mencionou alunos que vêm de fora. Eu tive a experiência de conviver cotidianamente com muitos alunos que vêm de fora, que vieram de fora, né? Gente que morou no CRUSP, colegas de sala. Me ajudou a entender o mundo, né? Essas pessoas que vêm de fora. Eu acho que hoje o mundo está muito mais digitalizado do que nos idos de 99. Então, hoje, por exemplo, eu estou tentando melhorar o francês, né? Porque o francês ainda é mais ou menos. E eu faço uma troca de francês, com uma colega que está no Japão.
a gente senta todo dia lá, uma vez por semana, 1 hora, meia hora, e fala em francês. Ela sofre de lá, eu sofro daqui, e a gente aprende junto. Eu ia comentar também 2 aspectos importantes. Lembrar, cuidar do seu histórico escolar, né? Cuidar do seu currículo. Tirar sempre notas altas, porque as oportunidades vêm e a primeiro assim crivo que passa é pelo histórico escolar em geral, né? Então isso é muito importante. Estudar uma língua estrangeira, às vezes a gente fala, preciso de um curso, me deslocar e tal, né? Mas hoje a gente tem aplicativos que você pode aprender no celular, que são gratuitos e são maravilhosos, né, para você aprender. Então, eu tenho experiência pessoal, estou estudando uma língua diferente num aplicativo e estou achando assim, estou ficando encantada. Cada dia você aprende um pouco e você pode fazer isso durante 10 minutos por dia, durante meia hora, 1 hora. Então, hoje em dia, não ter recursos financeiros nem sempre vai ser uma limitação. Existem formas de você aprender outra língua sendo autodidata, estudando sozinho, né? Mas eu também queria... Fale, Arielle. Linkando aqui com um pouco o que ele falou, eu tenho uma última dúvida com o que o Sérgio falou, e com o que você falou também. Eu faço INCO, que é o curso de inglês, estou no 3º módulo já, e uma dúvida que eu fiquei é que, por exemplo, de alguns amigos também meus que estão nos assistindo do meu ano, eu estou no 5º ano, essa é uma dúvida para o Sérgio, eu estou no 5º ano. Se, por exemplo, eu aplico para mobilidade no meio do ano, como que acontece isso? Porque eu acredito que eu me forme no meio do ano que vem. Existe limite? Existe Qual limite. que é Os editais prevêem limite tanto inferior, eu acho que você tem que ter 20% do curso já concluído, e limite superior também, para você não estar no último ano. Então, tem 2 limites aí no meio para os nossos editais. Para outras oportunidades, não, né? Então, se você está regularmente matriculado e aparece uma oportunidade num congresso, isso normalmente não tem, isso é parte da seleção na hora que o corpo seletivo vai fazer a seleção. Mas nos editais grandes das vagas tem um limite inferior e superior que eu não vou lembrar. Eu lembro do inferior que é 20, o superior eu não lembro. Aí eu consigo, por exemplo, atrasar um pouco mais a minha os limites eles dizem respeito ao seu curso total e quanto que você já concluiu dele. Entendi, tá? Essa era a minha dúvida. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu queria aproveitar, fazer um papel aqui meio indutora, né? E queria aproveitar para perguntar para o Sérgio se existe algum convênio específico com a ONU, se existe algum tipo de intercâmbio, alguma conversa aí institucional, né, entre as 2 instituições, e seria possível, se não existe, seria possível a gente tentar fazer alguma ponte nesse sentido? Assim, pontes são sempre possíveis, assim, principalmente assim, os nossos indutores são os pesquisadores. Então a gente tem uma parte de indução que digamos assim, que é diplomática. Então o reitor daqui entra com o reitor de lá e aí ele promove essa sinergia. Então a gente tenta induzir pesquisas que são nossos seed monies, pesquisas chamadas estratégicas. Mas também a indução dos docentes faz com que a gente também promova mais coisas. Então, eles entram em contato com determinada pesquisa, olham a oportunidade e trazem para a universidade, e daí para a gente põe para todo mundo. Na área de saúde tem com todas as organizações grandes, né? O Thiago está aí, ele pode falar que tem ações em todas essas grandes. Eu pus o exemplo da OEA, que a gente recebe alunos desses. Então, com todas essas instituições a gente tem. União Europeia, tem bastante fonte de financiamento via União Europeia, né? Então, oportunidades tem, assim, o número de convênios que a gente tem é uma enormidade. Isso é outra coisa que as pessoas não têm a dimensão da imagem da USP fora, tá certo? Eu tenho essa oportunidade porque eu recebo muitas delegações, muitos contatos. O reconhecimento do nosso corpo de alunos, docentes e do nome da nossa universidade fora é enorme, tá certo? Não é pequeno, é muito grande, a ponto do cônsul embaixador da França vir aqui visitar a gente, porque eles querem aumentar a participação. O conjunto das universidades de Israel quer vir aqui fazer mais, é para ir mais alunos para lá.
tá certo? Não somos, assim, são coisas que vêm de fora para dentro, que eles veem a necessidade e a gente tem uma coisa que por exemplo, a universidade europeia está cada vez mais difícil, que é arrumar pessoas boas que queiram estar na academia ou fazendo o que o Thiago faz. Tá certo? A gente tem muita pessoal qualificado em quantidade disposto a participar de uma pós-graduação, participar de uma pesquisa, participar de uma pesquisa-ação, participar de pesquisa de campo. A gente tem mão de obra bem qualificada e formada. Certo? E isso é um bem que a gente, assim, muita gente fala mal da nossa própria universidade, mas esquece do que a gente faz e faz bem, tá certo? E isso transparece para fora. Quem pisou fora dessa universidade sabe do reconhecimento que a gente tem fora. A gente só olha os problemas que a gente tem, a gente nunca olha as coisas boas, né? O tal do copo meio vazio, meio cheio. Óbvio que a gente não é perfeito, que a gente tem um monte de problema burocrático interno, que atrapalha algumas coisas, mas a gente tem um monte de coisa boa e essas coisas boas aparecem para fora e são um chamativo, um chamariz para nós. Então, a gente recebe isso e a gente tem toda essa penetração nos vários âmbitos. Bom, Sérgio, posso te dizer que, pelo menos de minha parte, ter tido a formação na Universidade de São Paulo foi importante, não só do ponto de vista técnico, como também do peso que deu nesses diferentes processos seletivos. Assino embaixo o que você disse com relação à representatividade da universidade também, muitas vezes, não só na região, mas entre os países de língua portuguesa, também é muito interessante você ver as diferentes potencialidades de uma universidade como a de São Paulo. Do ponto de vista da OMS, eu disse antes, assim, eu não sou responsável por essa área, mas eu sei e me envolvo e conheço as pessoas. Há um programa de visitas regulares, há um programa que pode acontecer durante a Assembleia ou fora. Não sei te dizer se há um convênio estabelecido ou não com o Escritório Central para visitas de graduandos, mas não acho que também isso seja necessariamente uma pré-condição para que essas visitas aconteçam, né? Muito pelo contrário. E, claro, além do Escritório Central, há o escritório em Washington regional, há o escritório do país, há outros escritórios ao redor do mundo que também, muitas vezes, oportunizam esse tipo de experiência. Então, de minha parte, todo interesse e disponibilidade em apoiar no que for necessário, desde o Escritório Central, para que um evento assim possa acontecer. Muito obrigada. Bom, a gente tem duas perguntas aqui de duas pessoas, né? Como elas saem um pouco do assunto, eu deixei por último, porque a gente está mais para o finalzinho, né? Então, uma delas é da Isabela Castro. Então, ela fala o seguinte: olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Isabela, sou engenheira ambiental e sanitarista pelas faculdades Oswaldo Cruz e tenho a seguinte dúvida: qual o maior desafio da sustentabilidade atualmente, tendo em vista a pandemia da Covid-19? Cordialmente, Isabela. Bom, é uma pergunta difícil, né? O principal desafio da sustentabilidade hoje em dia, tendo em vista, né, além disso, a questão da pandemia, acho que passa por muitos aspectos, né? Um deles, e talvez o mais importante, é devolver as pessoas para o centro dessa conversa e das nossas prioridades. Porque não existe sustentabilidade com miséria. Não existe floresta que pare de pé se eu preciso derrubá-la para comer. Não existe reversão do câmbio climático que a gente vive se as pessoas ainda precisam cozinhar com madeira, né, e soltar níveis inimagináveis de poluição na atmosfera. Então, eu acho que talvez um desafio muito importante da sustentabilidade, para além daqueles aos quais estamos acostumados, é justamente pensar que sustentabilidade não é só o meio ambiente sem as pessoas, né? Talvez aproximar esses dois aspectos, talvez romper essa barreira que foi criada nos tempos modernos com essa ideia do começo do século retrasado, do final do século retrasado, de que o homem seria capaz de dominar
a natureza e controlar todos os outros seres vivos, eu acho que passa muito por ressignificar o nosso papel enquanto espécie aqui nesse pequeno mundo, entender a urgência dessa agenda, como eu disse antes. O relógio está rodando muito rápido, e a gente não pode mais se dar o luxo de esperar ou de agir com tanta lentidão. E entender também que não dá para a gente atacar essas diferentes agendas de forma isolada. Primeiro, porque elas não são isoladas, é uma ilusão pensar que sustentabilidade é uma coisa, iniquidade social é outra, envelhecimento saudável é outra, a questão de raça é outra. Não, está tudo misturado. Então, é abraçar essa complexidade, né, e, a partir dela, tentar construir alianças e pontes que façam com que, ao você lutar para melhorar e garantir a sustentabilidade, a gente também enderece questões de iniquidade, questões de gênero, as questões do desenvolvimento urbano, né, e do passivo que a gente tem com o processo de urbanização que muitas partes do mundo viveram ou estão vivendo, né. Eu acho que talvez esses sejam os aspectos centrais do meu ponto de vista, né, abraçar essa complexidade, entender a urgência, colocar as pessoas no centro e começar a agir de uma forma integrada a partir de alianças sólidas, desde agora e assim por diante. Bom, e para terminar aqui, a última pergunta que nos chegou é da Vera Luz, e ela fala o seguinte, que recentemente a ONU divulgou uma definição própria para soluções baseadas na natureza, além da formulada pela IUCN e pela União Europeia. Assumiu também um eixo específico em soluções baseadas na natureza, ações com benefícios ao bem-estar humano e à biodiversidade, e ela pergunta se você percebe uma interface desse conceito em seu trabalho. Quer dizer, tem conexão com o que você já estava falando anteriormente, mas é mais específico em relação ao seu trabalho. Claro, não, claro que há uma interface, né? Eu acabei de dizer que essas agendas não podem avançar de forma isolada. Claro que estava mais próximo do meu trabalho na minha função anterior, porque eu estava justamente no Departamento de Saúde Ambiental, né, e Mudanças Climáticas e Saúde do Escritório Central. Agora segue, porque aspectos relacionados à ecologia, à sustentabilidade, também são muito importantes para se construir ambientes promotores do envelhecimento saudável, né? E é algo que a gente considera regularmente no cotidiano do trabalho, para além de outras agendas, como eu acabei de mencionar. Muito obrigada. Eu pergunto se o Sérgio ou a Arielle gostariam de fazer uma última intervenção. Se não, eu tenho uma pergunta para a Arielle. Pergunta? Pode perguntar. Posso fazer uma pergunta, Arielle? Claro. Bom, você disse no começo da sua intervenção que você tem interesse na carreira internacional, né? Qual exatamente? Você já parou para pensar nisso? Aonde que você se vê? Essa nossa reunião está gravada, então a gente pode talvez voltar daqui uns 10 anos, né, e revisitar essas palavras que você vai dizer agora. Então, eu penso bastante sobre a Acnur, eu acompanho eles pelo Instagram, pelos sites e também pelo LinkedIn, todos os movimentos deles eu acompanho. Ultimamente já faz mais ou menos uns 6 meses que eu tenho visto bastante sobre saúde de imigração, pensado sobre isso. No LinkedIn eu cheguei a ver alguns trabalhos voluntários e eu pensei, eu acredito que é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com uma coisa que cause um impacto e principalmente eu sempre gostei dessa coisa de estar todos os dias num local. E eu acredito que eu pretendo ser a pessoa que viaja, que vai atrás, que está realmente com contato com as pessoas. Eu me imagino isso até antes da graduação, na realidade. Como eu comentei, eu sempre pensava que o mundo era muito grande, por que eu vou ficar só aqui? Então, eu sempre pensei muito sobre isso, entrei na geografia, e é esse caminho que eu quero seguir. Eu vou começar nesse meu TGI, eu e a Lígia vamos conversar um pouco sobre isso, e aí é mais ou menos nessa pegada que eu pretendo. Que legal. A Acnur, para quem não está tão familiarizado, é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né? E há um componente realmente muito forte ali da organização do trabalho direto na resposta à questão humanitária dos refugiados. Uma outra alternativa também, Arielle, pensando agora no que você me diz,
que não é exatamente sistema ONU, mas trabalha muito diretamente também com refugiados, são os Médicos Sem Fronteiras, né? A Cruz Vermelha e alguns programas da Unicef e do Programa Mundial de Alimentação, que trabalham muito na resposta a crises humanitárias. E com essa situação toda que a gente está passando, né, na Europa e com essa questão da Ucrânia com a Rússia, essa questão do refugiado é sempre uma questão atual, né? Ela nunca é superada, infelizmente, mas sempre a gente vai tendo que resolver problemas dessa ordem, né? E aí, talvez só muito rapidamente, pensando concretamente, né, tentando ligar aquilo que a gente falou antes com esse depoimento da Arielle. Ela não precisa necessariamente esperar, eu não sei nem se ela já não está fazendo, terminar a graduação, passar no processo seletivo, tarará, para já começar a entender e se expor à realidade dos refugiados. São Paulo está cheio de refugiados. A gente tem iniciativas maravilhosas aqui em São Paulo. A gente tem gente da África, da Síria, né? A gente tem gerações, ondas diferentes de migrantes e refugiados, né? São categorias distintas, mas um pouco daquilo que o Martim perguntava também já se é o interesse de começar a se expor de agora, né? Para já ir aprendendo. Se você não seguir essa carreira de qualquer forma, vai ser uma experiência válida, importante para a sua vida e para a sua atividade profissional. E, enquanto isso, a gente vai colocando os bloquinhos na nossa trajetória não linear. Você sabe que no Departamento de Geografia a gente tem uma experiência interessante que o professor Luiz Antônio Bittar fez com os refugiados da Síria, né? Então, ele ministrava, eu não sei se ainda está ativo, porque teve a questão da... Tá sim, ele enviou recentemente um e-mail. Então, eles dão aula de Geografia do Brasil para refugiados, que é o momento onde, tipo, no sábado, onde as famílias vêm para a USP, vem às vezes o marido, a mulher, as crianças, e aprendem português, né? Porque eles têm que se inserir na sociedade. Então, eles aprendem língua, aprendem sobre a geografia do Brasil, tem todo um acolhimento, vamos dizer assim, que é super precioso, né? E é feito aqui como um curso de extensão, com envolvimento bastante grande dos alunos. Então, Arielle, eu não sei se você chegou a participar de algum curso dele. Não, eu fiz algumas disciplinas com ele. Esse projeto, em 2019, eu cheguei a me entrar em contato com ele, só que na época foi quando eu entrei no museu onde eu trabalho. Eu estava envolvida com a parte da geociências, da divulgação científica e trabalhando também muito a minha fala. Gosto de transmitir informação, eu acredito que foi uma oportunidade para eu trabalhar algumas soft skills, né, que eu não tinha na época. Então, tive que fazer certas prioridades ali de carreira que eu queria. Mas eu estou sabendo. Muito bom. E é isso, né? Assim, por analogia, acho que também é importante a gente complementar a nossa formação formal com essas atividades não formais, que não precisam nem ser extensão universitária, né? É um trabalho voluntário, uma experiência aqui, é uma troca de línguas, que também é uma troca de culturas. Acho que o meu exemplo com os trabalhos voluntários foi o caminho que eu consegui encontrar para complementar essa formação, esse que a gente cita agora, e assim há vários outros, né, que a gente pode aproveitar, e não só enquanto aluno. Acho que é algo, você deu o exemplo da sua filha, que quase estava formada, e acho que é algo para se fazer ao longo de toda a vida, né? Bom, então eu vou terminar aqui a nossa conversa, que foi muito agradável. Eu vou agradecer imensamente o Thiago pela sua generosidade em compartilhar as informações, sua história de vida, né? Vai ficar gravado aqui. Eu acho que vai ter muita gente que vai poder acessar essa conversa depois. Agradecer enormemente também a generosidade do professor Sérgio de estar aqui acompanhando a gente, explicando um pouco, aproximando o aluno da Alcane. Eu acho que isso é fundamental. E também a Arielle pela sua preocupação em elaborar questões, em trazer aqui, ser a voz dos alunos e daqueles que estão começando, né, na carreira, com essa aspiração de carreira internacional. Também gostaria de agradecer os nossos auxiliares aqui do IEA, então, em nome da Cláudia Regina Nóbrega também, que nos auxiliou todos esses dias e hoje, o Aziz,
o Sérgio e agradecer a todos, então. E então é isso, a gente cria outras oportunidades para voltar a conversar, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Muito tchau. Eu Tchau. agradeço muito. legal. Foi muito rico. Tchau.